Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao programa Alesp Cidadania. Hoje nós vamos falar sobre fibromialgia. Dia 12 de maio é o Dia Mundial da Fibromialgia. E para falar sobre esse assunto, eu recebo Verluze Barros, que é coordenadora da Associação Brasileira dos Fibromiálgicos. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigada. Também recebemos Hélio Nishioka, que é fisioterapeuta especialista em dor. Obrigada, doutor. Eu que agradeço o convite, é um prazer colaborar. Vai ser um prazer colaborar com vocês. Doutor, para começar, eu queria que o senhor explicasse para a gente o que é a fibromialgia. A fibromialgia é uma condição clínica complexa, é uma situação que acomete mais a mulheres, é uma espécie de dor que a gente ainda tem muito a descobrir, né? Então, os pacientes com essa doença têm um quadro clínico bastante determinado, no sentido de eles terem dores pelo corpo, uma dor que a gente chama muitas vezes de dor total, dor por várias partes do corpo. Um paciente que também, geralmente, tem um perfil que flerta um pouco com as questões psiquiátricas, de depressão, de ansiedade, bastante ansiedade. É um paciente que tem distúrbio de sono também. É lógico que nem todos os pacientes precisam ter todas as características, mas são muitas as características que estão dentro do bojo da fibromialgia, né? É um paciente que tem bastante dificuldade para realizar atividades físicas e até atividades da sua casa por conta de uma fadiga crônica, um cansaço que acompanha esse paciente. Esse tipo de fadiga é bastante comum no relato desses pacientes. Outra coisa importante de se falar aqui, Priscila, é que o paciente de fibromialgia, muitas vezes, é muito estigmatizado. Uhum. Então, eu acho que essa iniciativa da Rede Alesp de conversar sobre fibromialgia, talvez um dos nossos grandes papéis de conversar sobre o assunto é desmistificar um pouco as características, as condutas e até a nossa forma de convívio com os pacientes dentro da família, dentro das nossas amizades, o convívio com os pacientes fibromiálgicos, porque nós estamos acostumados a colocar nos problemas de dor que a gente sente. Por exemplo, eu jogando futebol, eu machuquei o meu joelho, então eu tenho um problema estrutural no meu joelho, ou seja, eu machuquei o menisco, eu machuquei o tendão, eu machuquei o ligamento, então eu fui lá, fiz uma cirurgia, eu fui lá, fiz fisioterapia no joelho e eu melhorei ou eu não melhorei. Eu tomei um tombo, bati meu ombro no chão e eu tenho um problema no ombro. O paciente com fibromialgia, ele não tem um problema ortopédico no seu corpo. Ele tem, na verdade, um problema no seu centro de processamento da dor. Então, é um problema que tem uma grande parte do seu problema na parte neurológica, entendeu? Então, muitas vezes, os familiares ficam procurando, poxa, você tem dor nas costas, tem dor no pescoço, mas na tua ressonância não tem nada de alteração, no seu pescoço a tua ressonância é normal, como assim você está inventando essa dor? A gente tem que parar com isso, entendeu? Porque dores não são necessariamente conectadas com alterações estruturais, com alterações na ressonância, alterações no exame. As dores, elas podem vir totalmente, e dores muito fortes, acompanhadas de nenhuma imagem, acompanhadas de nenhum diagnóstico por imagem. Então, o diagnóstico da fibromialgia é um diagnóstico clínico, a gente tem que levar em consideração as características do paciente, a história do paciente, todos os aspectos que envolvem a vida desse paciente e fazer sempre uma avaliação muito mais holística da pessoa que está com a queixa do que realmente de uma estrutura, do que de um joelho, de uma lombar ou de um pescoço. Isso é muito importante que a gente deixe bastante frisado aqui no nosso debate e na nossa discussão. E até a Verluze pode falar um pouco melhor sobre isso, né? Porque há 18 anos você teve esse diagnóstico e vem passando por situações como as que o doutor acabou de falar. Conta um pouquinho para a gente, como foi descobrir, né, a fibromialgia e também conviver com ela aí durante todo esse tempo. Então, há 18 anos atrás,
Na verdade, eu passei por vários médicos e eu não acreditava que pudesse doer tanto e não acusar em exame nenhum, né? Até, assim, na época, alguns médicos ainda ficavam, como eu posso dizer, um tanto perdidos, né? Você apresenta a queixa, você tem a dor e não acusa em exame nenhum. Então, até que eu fui encaminhada a um reumatologista, e ele me acompanha até hoje, e ele fez o diagnóstico da fibromialgia. Então, o meu primeiro passo foi difícil entender como isso acontecia, né? Hoje nós temos assim muitas informações em vários meios de comunicação, né? A internet também é vasta de pesquisas e informações. Hoje em dia, acho que o nosso maior problema é verificar a veracidade daquilo, né? Porque eles falam de um tudo. Mas veio a negação, né? Eu não acreditava que existisse esse tipo de doença. Depois eu acreditei que eu fosse forte, que eu conseguiria sozinha. E gerou uma grande frustração, porque eu tomava vários medicamentos e eu trabalhava muito durante o dia. Eu fazia faculdade de engenharia, né? E eu tinha, né, todo um projeto. Então, quando eu não conseguia mais pegar o meu filho no colo, na época ele tinha 2 anos, eu comecei a realmente foi cair na ficha de como que era sério essa situação. E ao tempo foi passando, e o médico me encaminhou para uma neurologista, depois ele me encaminhou para psicóloga. O meu ritmo de trabalho e estudo era muito intenso, eu não tinha um tempo para atividade física, e tinha épocas também que eu nem alimentava direito, porque a prioridade era o serviço, entregar o serviço e a faculdade. E, na verdade, você precisa se amar e prezar pela sua saúde, primeiro. Porque um serviço, um outro vem se você não estiver ali. E na sua família, quem te substitui? Né? Diante dos seus filhos, com os seus pais. A família também teve muita dificuldade de entender, né, o que estava acontecendo. Às vezes dizia que eu estava fazendo corpo mole, que eu era muito preguiçosa. Então, e eu vou dizer que eu realmente consegui encontrar uma luz quando o meu reumatologista falou da Abrafibro. Ele disse assim: Verluz, você não está sozinha, tem muita gente. Então, eu comecei a entrar mais nessa questão virtual. Conheci a Sandra, inclusive, que é a nossa presidente, né, hoje da Abrafibro. Fui conhecendo o trabalho, as pesquisas, e mudando toda uma concepção que eu tinha de como tratar essa enfermidade. Doutor Hélio, a gente vê pelo relato, então, da Verluze, que há uma dificuldade muito grande no diagnóstico, né? Ela teve que passar por alguns especialistas até chegar ali no reumatologista e realmente poder dar esse diagnóstico para ela. Isso é comum? Há essa dificuldade mesmo? O que o senhor pode falar nesse sentido? Quem realmente, né, começa a sentir algumas características, até que a Verluze disse, vai direto para o reumatologista? O que faz? Não, a gente não precisa ir direto ao reumatologista, não. Na verdade, a construção desse saber está evoluindo muito nos últimos 15 a 20 anos. As afecções crônicas relacionadas à dor, a gente está aumentando muito a nossa compreensão sobre os mecanismos que podem colaborar para a pessoa ter fibromialgia ou não, né? Então, assim, quando a gente recebe um paciente que tem uma dor persistente,
que toma várias partes do seu corpo, uma certa baixa tolerância a estímulos dolorosos. Então, a gente pode testar isso no consultório, né? Testar o quanto o corpo desse paciente é sensível. Às vezes, com estímulos muito pequenos, o paciente muitas vezes tem um fenômeno chamado alodínia, né? Alodínia é aquela dor que você sente quando o lençol que você está coberto encosta na sua perna e você sente um desconforto muito desproporcional a um lençol encostando na sua perna. É como se a roupa doesse no corpo, é como se coisas sem potencial para te causar dor, te causam dor, uma hipersensibilidade, né? Então, não é um paciente que a gente tenha que avaliar do ponto de vista de exames de imagem. É um paciente que tem que ser avaliado no consultório com uma boa entrevista, tempo hoje é uma coisa escassa, principalmente no sistema de saúde, mas o paciente com fibromialgia ou com suspeita de fibromialgia é um paciente que demanda tempo de análise, tempo de conversa. Você não adianta você querer informações sobre a coluna do paciente ou sobre o joelho do paciente. Você precisa ter informações sobre a vida do paciente. Então, se esse paciente usa medicações, se esse paciente faz atividade física e quando ele faz, o que acontece, se esse paciente tem uma boa qualidade de sono, se esse paciente não está exposto a violências, a coisas sociais do dia a dia, ou se tem alguns traumas do passado que hoje impactam na sua vida, se esse paciente não está submetido a quadros de estresse alto e prolongado, né? Aqueles estresses do dia a dia, que você tem um pico de estresse, mas que passa rápido, um problema com a criança, um problema com a casa, isso não tem potencial para nos deixar doentes. Mas o estresse muito elevado, por um tempo prolongado, começa a alterar nosso sistema de dor, nosso sistema de ameaça, e a gente pode ficar um pouco mais sensível, muito mais sensível à dor, né? Dentro desse aspecto, o paciente de dor persistente do tipo fibromialgia é um paciente complexo que demanda trabalho da equipe, que demanda uma consulta mais acalmada, uma consulta mais estendida, para que a gente possa penetrar por todos esses aspectos individuais de cada paciente. Cada paciente é um. Mesmo que você tenha num lugar 10 pacientes com fibromialgia, 10 pessoas com fibromialgia, você vai perceber que em algumas coisas estão aumentadas e em outras coisas estão aumentadas. Então, não existe um padrão. Existem alguns sinais que a gente tem que acompanhar, existem alguns sinais que a gente tem que seguir. Muito importante esse trabalho das associações para formar redes de apoio, onde as pessoas se compreendam e troquem experiências e troquem ideias para que essas pessoas se sintam realmente apoiadas, né? Esse é um lado do problema. O outro lado do problema é que muitas vezes o paciente, por uma questão de não saber mais o que eu falo para esse paciente, o que ele tem e por que ele tem tanta dor, ou porque ele tem dor persistente, sem o paciente ter fibromialgia, eu coloco ele numa caixinha de fibromialgia e muitas vezes o paciente não tem, estigmatizando também esse paciente que não tem a afecção. Então, assim, é muito importante que o diagnóstico seja feito de uma maneira mais acurada, que o diagnóstico seja feito de uma maneira mais tranquila, para que a gente possa realmente nos aprofundar nos assuntos que são relevantes desse paciente, para que a gente possa dizer para o paciente que realmente tem fibromialgia, você tem fibromialgia e a gente vai por esse tratamento, e para os que não têm, que eles sejam excluídos, para que eles não sejam colocados numa ciranda de dor e de estigmatização, para que a gente possa livrar essas pessoas para outras coisas. Tendo fibromialgia ou não tendo, existem boas formas de manejar esse paciente. Existem boas formas de gerenciar esse paciente. Nunca com uma equipe apenas de uma frente. Nunca só com médico, nunca só com fisioterapeuta, nunca só com psicólogo, nunca só com remédios. A gente tem que ter, né, em problemas, a fibromialgia é um problema multifatorial. O que é um problema multifatorial? Vários fatores diferentes colaborando para que esse paciente tenha um quadro clínico. Se o problema tem várias causas, a gente tem que atacar com várias modalidades. Então, é muito importante que esse paciente tenha bastante acolhimento e uma equipe multidisciplinar possa ajudar esse paciente para alcançar os objetivos da melhor forma possível. Verluzzi, o doutor falou de alguns aspectos da fibromialgia e eu confesso que eu até me assustei, porque assim, eu conheço pessoas que têm fibromialgia
elas sempre relatavam muita dor, mas eu não tinha a ideia que, por exemplo, um lençol encostado no corpo ou uma peça de roupa pudesse trazer tanta dor. A minha pequena visão sobre o assunto seriam ali uma dor muscular constante, uma dor ali nas juntas, né, que a gente costuma dizer, mas então não, é muito, muito mais dolorido. Me conta o que você sente, como que é essa dor? Olha, hoje eu digo que eu consegui uma certa estabilidade. Uhum. É constante? Todo dia? Não, cada dia é um dia diferente. Uhum. Então, aqui onde eu moro, em Itatiaia, né, boa parte, a gente já está entrando no inverno e, quer dizer, a mudança de clima, aqui esfriou bastante e, para dizer a verdade, segunda e terça foi bem difícil sair da cama, né, porque a gente não sabe por que essa variação de clima, ela afeta também essa parte da dor. Eu tenho algumas amigas que conseguem se adaptar melhor no calor, eu também, e tem algumas que conseguem se adaptar melhor ao frio, né? No verão, elas sentem muita dor. Então, é uma dor que ela, às vezes, fica nas costas, depois ela passa para a região do quadril, depois ela, sabe? E nesse ponto a gente tem que ficar bem atento, porque há 2 anos atrás, as minhas dores ficaram muito intensas na região do quadril, e eu procurei um outro médico para poder me orientar, porque o que me acompanha, ele estava num congresso, e o médico falou comigo que era da fibro, e era para eu continuar na academia, exercitando, ia ficar tudo bem. Só que era uma hérnia de disco, e ela rompeu, né? Eu paralisou um pouco dos meus movimentos da perna, eu precisei fazer a cirurgia de emergência. Nossa. Então, isso que o doutor ele disse da equipe, né, multidisciplinar, isso é muito importante. Para que seja feita assim, uma avaliação geral se realmente é fibromialgia, para que seja descartado outros tipos de doença e a gente consiga entender o que está acontecendo com o nosso corpo e despertar esses sinais de alerta. Né? Lá no grupo, às vezes as pessoas não entendem que elas colocam determinados, né? Estão sentindo alguma coisa, a gente fala, procura um médico para ver se realmente para poder descartar alguma outra patologia, porque né, já teve pessoas que não teve tanta esperança assim como eu pude correr e fazer cirurgia, e até hoje estou tentando recuperar meus movimentos, né? É uma doença assim que ela tem essa incógnita, né? Você precisa desse apoio multidisciplinar para você entender, saber como lidar, saber diferenciar o que pode ser da fibro e o que pode ser outra coisa que está entrando, um outro alarme no nosso corpo, né? Um outro tipo de situação. E isso é um pouco complicado, mas hoje a gente tem muito recurso, né, excelentes profissionais. Eu estou gostando muito do que o doutor está falando, porque enquadra muito na nossa visão, né, no que a gente vive. Doutor Hélio, eu queria até que o senhor comentasse um pouco essa fala, então, da velhice, e também até que ponto a dor ela é normal ou não? Sempre que há uma dor, é que tem alguma coisa fora do lugar, tem alguma coisa errada? Então, essa pergunta é muito importante para a gente esclarecer para toda a sua audiência que, na verdade, a dor ela não está tão ligada assim às estruturas, né? O processo de dor é um processo bastante complexo no corpo, né?
E a gente tem, vou falar uma visão mais linear do como as pessoas veem a dor, as pessoas leigas veem a dor. Eu estou andando pela rua, eu piso num espinho descalço, e esse espinho entra na minha pele, ele desperta algum sensor e eu sinto a dor. Né? Não é bem assim, tão linear e tão simples que acontece com a gente. Né? E voltando a falar um pouquinho da fibromialgia, a fibromialgia ela não é uma doença musculoesquelética apenas. Ela não é um problema da coluna, do músculo, do joelho ou da articulação. O que a gente sabe é que a fibromialgia é um problema que existe entre os sensores que percebem os estímulos externos e o processamento da dor no cérebro. Então, o que a gente tem o sistema nervoso central, que é o cérebro e a medula, que corre por dentro da coluna, e a gente tem o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso periférico são todas as terminações nervosas que estão nos nossos braços, nas nossas pernas, no nosso corpo todo, e o sistema nervoso central é o que está na medula e o que está no cérebro. Num paciente com fibromialgia, isso tudo está muito mais desorganizado, isso tudo está muito com pior funcionamento, ou seja, quando você tem um estímulo doloroso, né? Porque, por exemplo, quando você dá uma martelada no seu dedo, você sente um pico de dor e, imediatamente, logo após, essa dor começa a cair espontaneamente, porque a nossa medula, o nosso sistema nervoso central, ele consegue modular, ele consegue pegar esse sinal de dor alto, como ele não percebe muita ameaça, ele consegue pegar esse sinal alto e começar a diminuir, para que o estímulo que chegue lá no cérebro seja um estímulo muito mais suportável do que aquele pico inicial. O que acontece com o fibromialgico é que esse sistema que modula, esse sistema que diminui a dor, ou que controla os estímulos dolorosos que chegam até o cérebro, eles não são modulados, eles não são filtrados. Imagina que é como se fosse uma água que tem que chegar limpa ao cérebro, e esse filtro não funciona mais, e começa a subir a água, e essa água chega com todas as impurezas, entendeu? Então é como se fosse uma informação que chega até um filtro, esse filtro tiraria boa parte dessa informação dolorosa, e você teria apenas um pedaço disso chegando ao cérebro. Então, é isso que o fibromialgico não tem. Ele tem uma alteração no sistema de dor. Então, quando a gente fala sobre fibromialgia, a gente não está falando sobre vértebra fora do lugar, sobre o joelho que não funciona direito, nem sobre a estrutura. Por isso que parece tão difícil para o familiar acreditar no que está acontecendo com aquela pessoa que só se queixa, entendeu? Mas assim, do ponto de vista clínico, científico, o paciente tem todas as razões para ter dor. E o paciente tem um sistema que, na verdade, né, é como se você pensasse num computador, por exemplo. Se você tem um problema na bateria de um notebook, você pode ir lá e trocar essa bateria, né? Você, invariavelmente, esse computador volta a funcionar muito bem quando você troca uma peça ou outra. Quando a gente fala disso, a gente está mexendo no hardware. É como se a gente estivesse mexendo no corpo do paciente. Ou seja, eu estou mexendo na coluna, eu faço uma cirurgia, eu faço uma fisioterapia e o paciente melhora. Certo. Isso a gente pensando na estrutura, no quadril, no disco lombar, na coluna vertebral. Já o paciente que tem fibromialgia, ele não tem um problema na carcaça, no corpo, na bateria ou nos fios do seu computador. Ele tem um problema no programa que processa a dor. É como se fosse um problema no software, entendeu? E como esse software é uma coisa virtual, essa dor também vem de uma causa virtual. Por isso que você não vai encontrar uma alteração ortopédica digna de uma cirurgia, digna de um tratamento voltado para a estrutura para resolver aquilo, porque não tem nada fora do lugar. Não tem nada errado acontecendo no corpo do paciente, mas no processamento da dor do paciente tem muita coisa acontecendo de maneira errada. E aí o paciente ele entra num loop infinito, né? Quem tem dor quer ficar mais parado. Quem tem dor começa a flertar com um quadro mais depressivo. É muito mais fácil você flertar com a depressão quando você está mais dolorido do que quando você não tem dor. Então, esse paciente, por estar entristecido, deprimido e com dor, ele costuma ficar mais recolhido. Aí, ficando recolhido, ele fica mais sedentário. Aí, ficando mais sedentário, ele começa a ter fadiga de fazer as coisas básicas do seu dia a dia.
Aí vai entrando numa bola de neve, onde a fadiga aumenta, a depressão aumenta, a dor aumenta, o sono fica uma porcaria, o estresse na família começa a aumentar, porque essa pessoa só reclama, e a incompreensão, a falta de um manejo adequado, vai colocando o paciente numa situação muito difícil, onde ele não encontra apoio na equipe médica, não encontra apoio na equipe paramédica, não encontra apoio na família, vai ficando sozinho, vai ficando difícil e não encontra uma saída. Então, é muito importante que numa abordagem com o paciente fibromialgico, a gente tenha essa abordagem multi, mas bastante acolhedora, bastante amorosa, bastante compreensiva, para que a gente possa pegar aquele paciente e devagarzinho, com medicações, melhorar níveis de dor, melhorar a qualidade do sono, melhorar a quantidade de depressão que aquela pessoa sente e aos pouquinhos, e colocando essa pessoa para fazer uma caminhada, um exercício leve, fazer alguma coisa que ela gosta. As pessoas precisam voltar sua atenção para as coisas que fazem sentido para elas. Às vezes pintar um quadro faz todo sentido para mim, às vezes fazer tricô e crochê faz todo sentido para mim, às vezes me debruçar no motor de um carro e ficar montando e desmontando aquele todo o dia inteiro como um hobby faz sentido para mim. Então é preciso que as pessoas tenham conhecimento dos seus prazeres e voltar para as coisas, das pequenas coisas da vida que lhe dão prazer, contentamento, e junto com apoio, com saúde mental, com apoio na atividade física, com apoio no enfrentamento, né? Por muito tempo, o paciente com dor persistente ou com fibromialgia, ele foge do problema. Ele se vê de costas para o problema, correndo em direção a algum lugar que ele possa ter alívio. O nosso papel como equipe médica é dizer, você agora vai virar de frente para o seu problema e nós vamos juntos, com a família, com o paciente, com os amigos, com a sociedade, com a equipe, com a ciência, nós vamos virar de frente para o problema, nós vamos enfrentar o problema. Você já não fez repouso? Fiz. Quanto tempo? 3 anos. Resolveu? Não. Então a gente vai pegar o repouso e vai tirar, porque ele não resolveu esse problema. Você já ficou deitada na cama uma semana? Já. Resolveu? Não. Então nós vamos tirar. Nós vamos começar a colocar atividade física, a gente vai começar a colocar exercício devagar, de leve. Esse paciente tem um sistema de dor alterado. Então, o mínimo esforço pode causar dor? Pode. Mas aos poucos, o que a gente sabe é que esse sistema de dor vai sendo treinado, e o paciente vai voltando a um dado de normalidade. Esse paciente é muito mais parecido com um diabético, por exemplo. A gente não tem que curar a diabetes, a gente tem que controlar. O paciente com diabetes controlado vive muito bem, né? Ele precisa de quê? De educação. A família precisa ser educada para ajudar a cuidar dele, e ele tem que se empoderar das formas de manejo disso e viver bem com o diabetes. O paciente com fibromialgia é a mesma coisa. Ele tem que receber educação da equipe médica, receber educação do fisioterapeuta, receber educação para como contornar situações emocionais difíceis e, aos pouquinhos, perceber que a vida dele está começando a entrar nos eixos e continuar, sabendo que de tempos em tempos você pode ter um pico de dor e que tudo bem. Todo mundo um dia acorda errado, acorda com mais dor. Quem aqui nunca acordou com uma dor de cabeça? Quem aqui nunca acordou com uma dor nas costas? Então tem que falar também para o paciente de fibromialgia, mesmo que você oscile, não perca a sua esperança, não perca a visão de longo prazo, onde você percebe que as minhas crises são cada vez mais afastadas e as minhas crises são cada vez mais curtas. Eu saio mais rápido da crise. Esse é o primeiro objetivo, entendeu? E dar ferramentas ao paciente. O que deixa o paciente com fibromialgia muito angustiado? Se essa dor vier, eu não sei o que eu faço. E o papel da equipe médica é dar ferramentas para que esse paciente se empodere do seu papel, se empodere do seu problema e saiba manejar aquilo no dia a dia, porque aí a insegurança vai embora, o medo de ter esse negócio no meio do trabalho vai embora, o medo de ter uma crise vai embora, e você sabe que você está no controle. Então, isso tudo, você vê, é um mosaico que a gente tem que montar. Não é um remédio, nem um tratamento de fisioterapia, e nem uma acupuntura, e nem uma cirurgia. É um mosaico, é um monte de coisa. E o olhar tem que estar bem amplo para a gente ver aspectos da vida, da família, do dia a dia, biopsicossocial. Bom, e depois, né, de todas essa didática, né, para explicar para a gente sobre a questão da fibromialgia, nós vamos fazer um rápido intervalo.
Nós temos muito mais ainda para falar no próximo bloco, então fica com a gente. Estamos de volta com o programa Alesp Cidadania, hoje falando sobre fibromialgia. Para essa conversa, eu recebo Verluze Barros, que é coordenadora da Associação Brasileira dos Fibromiálgicos, e também Hélio Nishioka, que é fisioterapeuta especialista em dor. Doutor, no bloco anterior, o senhor terminou dando uma aula para a gente e o senhor fez de uma forma muito didática para a gente poder entender realmente a fibromialgia. Aí eu fiquei pensando aqui. O senhor deu 2 exemplos. Um deles, o senhor falou sobre um filtro. É como se o filtro da dor, né, da recepção da dor, é como se ali tivesse um probleminha e ele não conseguisse equalizar a dor. E também deu um exemplo do software, né? Então, de poder, o software ali está com probleminha. Aí a minha pergunta é, o tratamento, ou é possível trocar o software, modificar o software, é possível trocar o filtro? O que dá para fazer para que, há alguma coisa para se fazer para que essas informações realmente cheguem ali de uma forma mais amena à questão da dor? Sim. Existe sim, e por isso que eu vou insistir sempre em falar problemas multifatoriais causados por vários problemas devem ser tratados com multiferramentas para conseguir um bom resultado, né? Então, assim, graças a Deus, o nosso sistema de dor, ele tem uma calibragem, como se a gente tivesse uma calibragem para esse sistema de dor filtrar nesse caminho até o cérebro tudo que vai chegar lá para que isso volte diminuído, para que isso seja modulado, né? Então, o que a gente pode fazer? Se eu pego um paciente, imagine um paciente hipotético sem fibromialgia, um paciente que tem uma queixa dolorosa persistente, uma dor persistente, uma dor crônica. Se eu não fizer nada com esse paciente, nenhum tipo de tratamento direcionado, se eu não fizer nenhum tipo de medicação, nada, se eu simplesmente pegar esse paciente e gradativamente e cuidadosamente colocar esse paciente para fazer um pouco de condicionamento físico, e esse condicionamento físico, com o tempo, vai melhorando, vai melhorando, vai melhorando, eu estou trabalhando de maneira direta na sensibilidade da dor desse paciente. Então, é muito importante que a gente pegue esse paciente e oriente, eduque, ensine, afaste todas as ameaças. Olha, não tem problema nenhum você sentir uma dor nas suas costas porque você se abaixou no banho para lavar sua pele. Quando a gente tem uma sensação dolorosa, a gente não está rasgando uma estrutura, a gente não está tendo uma hérnia de disco quando a gente sente dor. É simplesmente um sistema de dor. Agora, imagina isso no fibromialgia, que é um paciente, basicamente, que tem um sistema de dor desregulado ou não tão organizado. Se eu consigo expor gradativamente esse paciente a uma atividade física controlada, gradativamente aumentando cargas, distâncias e tempos, para que esse paciente vá ganhando algum condicionamento e vá vendo sentido no que a gente está fazendo, esse paciente vai subindo o seu limiar de dor. Ou seja, imagina que aqui é o topo do que o paciente suporta de dor. É a dor 10 do paciente. E o paciente tem uma dor aqui, uma dor 5. Eu posso atuar aqui embaixo para baixar a dor. E eu posso atuar aqui em cima para subir o limiar. Quanto mais eu afasto uma coisa da outra, menor sensação dolorosa eu percebo no meu corpo. Então, eu posso ter atuações locais e ter atuações periféricas, ou seja, atuações que melhorem o condicionamento, melhorem a capacidade de suportar dor desse paciente e diminua esse sinal doloroso. Então, assim, quando a gente fala sobre tratamento fisioterapêutico, por exemplo, que é a minha área, é a área que eu estudo e que eu posso falar, quando eu faço um exercício de força com um paciente com fibromialgia, eu não estou fortalecendo só o músculo. É lógico que eu estou fortalecendo o músculo. Mas o meu objetivo não é fortalecer só o músculo. Eu quero fortalecer a confiança de se mexer. Eu quero fortalecer
a confiança daquele paciente de pegar um peso no chão e levantar aquele peso para que ele possa fazer uma coisa corriqueira e muito prazerosa na sua casa, que é pegar um filho no colo. Da mesma forma que um atleta tem um objetivo de correr os 100 metros rasos mais rápido e ganhar a medalha de ouro, para um paciente com fibromialgia, ele quer pegar o filho no colo. Essa é a medalha de ouro do paciente com fibromialgia. Eu quero trabalhar uma manhã toda sem sentir tanta dor ou sentindo uma dor controlada. Então, essa exposição gradativa a exercício de força, essa exposição gradativa a exercícios como esteira, bicicleta, caminhada, natação, tudo isso vai inflando um lado do paciente, que é melhorar a sensibilidade dele à dor e também construindo uma confiança de se mexer. Pacientes que têm medo de se mexer estão mais expostos a sentir dor, porque eles estão preocupados com o movimento. E o paciente que se mexe preocupado, o seu cérebro está pronto para avisar para ele que está doendo, e o jeito que o cérebro tem para avisar é falando que está doendo, entendeu? Então, esse treino não é um treino só... Como a doença não é músculo, não é muscular, não é óssea, é uma doença no sistema, a gente consegue fortalecer o sistema através do exercício. Berluzzi, de que maneira a fibromialgia impactou sua vida? Né? O doutor falou assim, várias limitações até, né, que essa doença acaba trazendo, tem a questão profissional, familiar. O que mudou na sua vida antes, né, e agora com a fibromialgia? Então, hoje eu me atiro menos sem pensar nas consequências, sabe? Antes eu chegava... Não, eu vou limpar essa casa inteira. Eu chegava depois do serviço, limpava tudo, era meia-noite, 1h, que eu ia deitar e não conseguia dormir por causa da exaustão. Né? Hoje eu faço aos poucos, dentro do meu limite, eu respeito o meu corpo, né? Hoje eu já consigo identificar alguns sinais de que aquilo que eu vou fazer não vai ficar muito bem. E interessante que o doutor, falando nessa parte, né, do condicionamento físico, eu tive um clínico da dor que ele, né, não só ele, os outros médicos também, eles pegavam muito nessa tecla do exercício físico, exercício. E eu, na verdade, eu queria, era a pílula mágica, que eu fosse tomar, ia tirar a minha dor e depois eu ia fazer o exercício físico. Na realidade, isso não tem. A gente até entende esse desespero da pessoa por um remédio mágico, mas isso não tem. É um conjunto de atitudes, é um conjunto de suporte que você precisa ter para ir caminhando aos poucos, né? Então, esse clínico, sabe, ele falou tanto que eu falei, olha, eu saí da sala dele e falei, eu vou fazer atividade física, vai continuar doendo e eu vou voltar aqui, ele vai ver só. Gente, foi a melhor coisa que eu podia fazer de pirraça, porque eu comecei na hidroterapia com água aquecida. Na época eu já estava assim, andando de muletas, né? E às vezes na fisioterapia, da portaria até a piscina aquecida, eu tinha que ir de cadeira de rodas, porque eu não conseguia movimentar. Aí depois de 1 ano, eu consegui passar para fazer a natação na piscina. Depois eu já estava fazendo a caminhada junto com pilates. E vou te falar, não voltei lá não, porque ele tinha razão. E hoje eu recomendo muito ele para as pessoas aqui na região. E não tem outro. A gente fica com esse receio de que vai mexer, vai doer mais ainda. Em princípio, o nosso corpo ele vai passar por uma fase de adaptação. Né? Você ainda vai sentir um pouco dolorido, mas a sensação de bem-estar que vem através dessa atividade física, sabe? Você consegue se realizar. Poxa, eu não consegui pentear o cabelo. Hoje eu consigo andar aqui, uns 200 metros, eu vou lá e volto. Sabe? Poxa, antigamente eu não conseguia sair do carro, hoje eu estou até dirigindo. Então, você começa a se sentir realizado com as poucas coisas que
você consegue fazer e antes não fazia. Mas sempre precisa de uma ação para romper esse ciclo que a gente entra. Né? A minha psicóloga falava muito disso. Verluse, está faltando você agir para poder romper esse ciclo. Eu tenho te dado ferramentas. Né? E, assim, de todo o coração, eu ainda almejo que as pessoas que sofrem de fibromialgia, não só aqui no nosso país, mas em outros lugares, tenham acesso à saúde de qualidade, Sim. a um tratamento multidisciplinar e sério, sabe? Que elas tenham, assim, que as pessoas possam acreditar quando ela diz, está doendo, eu estou cansada mesmo. Eu desenvolvi também a FibroFog, que é a parte cognitiva, né? A gente tem alguns esquecimentos, um pouco de lápis de memória, a dificuldade de você guardar algumas informações, né? E uma pessoa que aqui em casa era assim, meu marido, aonde está isso? Ó, tá dentro daquele livro na página tal. Sim. Hoje em dia eu não sei nem o que é que ele está perguntando às vezes. Falou, mas tinha isso aqui? Então, é uma luta para você provar que ainda é capaz de ser útil, que se você fizer aquilo, você vai conseguir, que as pessoas que estão do seu lado acreditam em você e que você não está sozinho. Sabe? Hoje temos vários grupos. No nosso grupo, a gente tem no Face mais de 10 mil, a gente tem 6 mil no Instagram, a gente tem muita gente que acessa o site. Então, são pessoas de outros países e a gente também busca informação em outros países. Então, quando a gente começa a enxergar a proporção de pessoas que têm fibromialgia e que passam pela mesma situação que você, que outros conseguiram manter uma certa qualidade de vida, uma estabilidade, porque a cura ainda não tem, né? Isso gera uma força dentro da gente, de continuar lutando. Porque desistir não pode ser uma opção, não. E né? eu fiquei pensando, porque nesse momento de pandemia, os lugares ficaram fechados, né? As clínicas, principalmente por um período, outras já começaram a atuação. Tem a questão da piscina, você falou, né? Das atividades que você fazia na água. E durante esse período de pandemia, você percebeu algum problema, assim, né? Voltaram algumas dores que elas já estavam controladas? Foi prejudicial esse período de pandemia para o seu tratamento? Olha, foi sim. Eu não digo que voltou a ficar como ficava antes, bem prostrada, deprimida, sentia muita dor, até porque acredito que o condicionamento físico me ajudou bastante. Mas a gente precisou se reinventar, assim como esse mundo inteiro. Né? A gente buscou atividades no YouTube, a gente buscou, né, professores que estavam dispostos a passar algum tipo de exercício dentro da nossa limitação, né? Porque para a gente se conhecer e não causar até uma lesão, mas lá na Abrafibro a gente procurou o apoio dos nossos voluntários para poder, às vezes, a gente fazer uma roda de conversa. Final de semana a gente tem o nosso momento da risoterapia, né, que é o nosso tratamento através, né, das piadas, da música. A gente tinha musicoterapia também. E hoje temos também uma voluntária que ela faz aula de dança, quarta-feira, na parte da manhã, para os nossos membros. Então, na verdade, a gente precisou se reinventar, como foi o mundo inteiro, né, diante dessa pandemia. Doutor, e o senhor percebeu, entre os pacientes que o senhor atende, também esse impacto da pandemia? A gente tem que ressaltar agora a importância
do papel da tecnologia nos ajudando nesse aspecto, porque o teleatendimento funcionou muito bem. E a gente teve que começar isso de uma maneira bastante urgente, porque do nada todos os consultórios começaram a se fechar em março do ano passado, e a gente teve que se adaptar rapidamente. Os conselhos regionais liberaram o uso de teleatendimento para que a gente pudesse ver os pacientes, e a gente, com bastante sucesso, conseguiu manter algum manejo desses pacientes para que eles se mantivessem em bom estado, com boa condição, então isso minimizou. Se isso fosse em outras épocas, nós teríamos um impacto maior, mas isso minimizou, de certa forma, que os pacientes não ficassem tão desassistidos. A tecnologia, o acesso fácil a um celular e a internet hoje, faz com que a gente tenha mais uma capacidade de contato com esse paciente, né? Uma coisa muito importante de se falar sobre fibromialgia, Priscila, é que não só no paciente com fibromialgia, mas em qualquer paciente que tem uma dor crônica, qualquer paciente que tem uma dor persistente, é muito importante dizer que fatores biopsicossociais estão envolvidos, né? Então, quando a gente fala de bio, é uma questão no osso, no músculo, no corpo da gente, né? Psico são fatores psicológicos ligados à emoção, ligados a contextos pessoais de cada um, na sua família, na sua vida. E contextos sociais também. Se a pessoa está trabalhando, está num momento bom da vida, está num momento difícil da vida, está perdendo emprego, está ameaçado de desemprego, tudo. Então, a gente tem que sempre olhar o paciente com um fator de uma visão panorâmica biopsicossocial, levando em consideração tudo, né? Só que uma coisa que eu gosto muito de falar para pacientes com dor persistente primeira coisa, eu não estou falando que você está louco. Porque pela coisa do paciente falar em dor, não tem um osso quebrado, não tem um músculo rasgado, não tem um tendão rompido, essa pessoa está inventando, sabe? Essa pessoa aí tá com problema. Isso é da sua cabeça, não é da cabeça, tá? Não é da cabeça. Existem fatores modulatórios, existem mediadores neurológicos que funcionam, mas isso é uma dor real, o paciente sente uma dor real, não é uma dor psicológica, não é uma dor inventada. Então, assim, eu costumo dizer, porque a gente tem que validar o que o paciente está sentindo. Quando a gente valida o que o paciente está sentindo, o paciente sente que, poxa, alguém está entendendo a minha queixa de 20 anos que ninguém me entende, todo mundo fica me tendo como louca, me tendo como uma pessoa que só reclama, ou tendo como uma pessoa chata que só fala de dor. Não. A gente entende, a gente acredita na dor, e a mensagem que eu daria não desista do tratamento, não desista da tua saúde, continue persistindo. Da nossa parte, os clínicos e cientistas da área de dor, nós estamos estudando, nós estamos evoluindo, nós estamos investindo nisso, para que a gente consiga cada vez dar um melhor manejo do paciente com dor persistente, e a gente acredita que muita coisa vai melhorar ainda neste manejo, nesse conhecimento, nessa abordagem, né? Então, isso é muito importante para que a gente tenha um paciente na nossa frente que saiba falar de uma maneira bem aberta o que ele está sentindo, porque ele não está sendo tido como uma pessoa que está falando uma coisa nada a ver, ou uma coisa que não faz sentido, entendeu? Faz total sentido. Sim. E, doutor, a Verluz, ela comentou com a gente no comecinho da nossa conversa que ela estava no momento da vida dela de muito estresse, muito trabalho, né? Uma vida muito agitada, ela estava sobrecarregada. A fibromialgia, o start dela é nesse momento? A pessoa, quando ela chega num estresse físico, mental, dá como se fosse um choque, uma pane no organismo todo, e é por isso que desenvolve a fibromialgia ou não? Existem pessoas que já são propensas, quem que vai ter a fibromialgia ou não? Isso a gente não sabe direito ainda explicar, né? Da onde que vem, o que acontece. Mas usando uma estatística a respeito da dor crônica, por exemplo, uma criança que é criada por dois pais, por duas pessoas, os pais dela, uma criança que tem um dos pais com dor crônica, essa criança, sem fatores genéticos, só de fatores de convivência com essa pessoa com dor crônica,
essa criança tem 60, 60% de chances de evoluir para a idade adulta como uma criança que tem dor persistente, como uma pessoa que tem dor persistente. Se essa criança tiver os 2 pais com dor persistente, essa criança tem 100% de chances de desenvolver dor crônica. Porque não é um fator só genético, não é um fator só físico, é um fator que também é cultural. Por exemplo, pessoas aborígenes australianos que não tinham convívio com pessoas pessoas urbanas ou da sociedade urbana, que é como a gente conhece, como se fosse um índio que vive lá na floresta. Se a gente for ver os índices de dor que essa população tem, os índices de dor entre eles são muito parecidos com a gente. Eles têm tanta dor quanto pessoas urbanas como nós. Só que o que a gente percebe em nós é que nós temos muito mais incapacidade relacionada a essa dor do que esse cara que vive afastado da sociedade, como a gente conhece. Se você pega esse cara que vive lá na floresta e ele começa a frequentar a medicina ocidental, ele começa a frequentar médico, hospital, ele começa a desenvolver a mesma incapacidade que a gente desenvolve quando a gente tem dor persistente, sendo de uma sociedade mais urbana, pós-industrial. Então, é bastante cultural, é bastante do nosso meio ambiente. Fatores ambientais fazem bastante diferença. Como a gente não sabe como é que isso começa, fatores de estresse muito prolongado e muito profundo podem desencadear todo um processo. Traumas podem desencadear esse processo. Só que a gente não conhece ainda. E o que eu acredito é que, na verdade, uma conjuntura de fatores faz com que o paciente aumente o seu risco de desenvolver algum tipo de dor persistente, algum tipo de dor desse tipo. A gente está falando de fibromialgia, que é uma condição muito particular, né? A gente tem outras dores persistentes, a gente tem as cefaleias, as dores lombares, a gente tem uma infinidade. Hoje, no mundo, a dor nas costas é o maior problema a ser resolvido. Os maiores orçamentos e os maiores gastos com saúde são gastos com dor lombar, dor de cabeça e dor no pescoço. Não é um problema do meu bairro, não é um problema do Brasil, é um problema do planeta. Quanto mais rico o país, maior é o problema. Nossa. Quanto mais industrializado o país, maior é o problema. Os manejos são caros, os pacientes são mal manejados e, pelos estudos que estão saindo nos últimos anos, parece que o fisioterapeuta é a grande chave para conseguir, talvez, manejar isso de uma maneira economicamente sustentável, com melhor resultado e com desfechos muito bons, entendeu? Então, a gente talvez tenha que trazer mais o fisioterapeuta nessa coisa do primeiro contato, trazer ele na linha de frente da abordagem desses pacientes com dor persistente. Eu queria saber também, em relação a lei, né, a políticas públicas, então, que podem ajudar nesse processo até de reconhecimento, né? Então, Verluzzi, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente. Tem uma lei aqui no estado de São Paulo, 15.461 de 2014, que estabeleceu o calendário oficial do estado, né, como dia de conscientização sobre a fibromialgia, né? Daí nós temos também o dia 12, então o dia mundial para tratar sobre o assunto. Você acha que essas iniciativas, falar sobre esse assunto, trazer informação para a sociedade, é o caminho para uma qualidade de vida para quem tem a fibromialgia? Olha, ele, na verdade, é o primeiro passo. Porque a gente precisa conscientizar que a fibromialgia realmente existe, que as pessoas, elas sofrem sim, elas sentem dor, que elas precisam de apoio, precisa de uma equipe multidisciplinar para poder ajudar a cuidar desse paciente. Hoje nós não temos assim uma política com relação ao INSS, né? Até porque a fibromialgia ela é um diagnóstico clínico, você não tem o exame, né? E a gente até entende
digamos, o receio de uma fraude. Eu digo que tenho, mas tá, e aí? Como que a gente resolve isso? Né? E você não tem condições, às vezes, de continuar naquele serviço que você faz. Então, nós não temos hoje também uma política para poder fazer uma readaptação numa outra função. De repente, aquela que você faz te gera assim, um desgaste maior, né? Um sofrimento, mas se fizer uma adaptação em uma outra função, você consegue levar o seu tratamento e continuar trabalhando, né? Que também é a condição básica para você tratar. Os remédios hoje eles são caros, são remédios caros, né? E não tem assim um remédio específico. Você pode tomar um, faz bem para mim, ajuda a dar uma estabilizada na dor, mas não funciona para uma outra pessoa. O dela tem que ser um outro tipo de remédio, sabe? Então, assim, reconhecer o dia 12 como Dia Nacional da Fibromialgia, 12 de maio, eu vejo que já é um grande passo para a gente aqui. Porque dia 12 de maio, como Dia Internacional da Fibromialgia, ele já é instituído. Né? Então, essa semana a gente viu que o Papa ele fez ele estava falando, né, com relação ao Dia das Mães, e ele começou falando sobre a fibromialgia, pedindo o apoio das pessoas. Né? Quantos um dia esperaram isso porque escutou que estava ficando louco, que era psicossomático ser uma coisa da sua cabeça? Eu já ouvi isso, sabe? Eu já ouvi um médico uma vez falou comigo, você não tem dinheiro para comprar o remédio? Vende seu fogão. Sabe? Então, aquilo deixa você desanimado, porque você sai e você fala assim, olha, não acreditar em mim. Nós temos vários outros estados, nós temos cidades que já instituíram dia 12 de maio, né? Já tem, foi legalizado. Inclusive, eles colocaram, né, algumas fila preferencial. Às vezes você está com tanta dor, aí você entra assim, porque você não está na cadeira de roda nem engessada, a pessoa olha para você, eles não tem nada. Né? E não só a fibromialgia, outras doenças que são invisíveis e a gente sofre. Né? Mas eu vejo que já é um grande passo, porque a gente tem tentado já há bastante tempo, tem alguns projetos também em Brasília, para poder dar um apoio melhor, né? Dar uma condição melhor de tratamento para o fibromialgia, porque, na verdade, a gente precisa de apoio, a gente precisa que eles acreditem que isso realmente existe e que tem tratamento, e a gente precisa desse apoio para se tratar. Né? Porque, não, mas aí a gente, né? Não, eu quero aposentar, mas e aí? Você continua perdendo sua qualidade de vida. Né? Você precisa de tratamento, a gente precisa de tratamento, a gente precisa de qualidade, a gente precisa de medicamento. Né? E tornando a fibromialgia visível é o primeiro passo. Né? Porque essa semana eu até brinquei com um familiar meu que falava, né, que essa fibromialgia não existia. Eu falava, olha, o Papa tá ficando doido, porque ele falou nisso lá, hein? Olha que ele acredita. Né? Porque e a gente sai pela tangente, às vezes faz até uma brincadeira com alguém, mas é muito triste. A pessoa te olhar e você vê que está isso na cara dela, você é louca. É triste ainda ter que provar, né, que o seu sofrimento é verdadeiro. Olha, essa conversa foi maravilhosa, esclarecedora. Eu tenho certeza de que as pessoas que assistirem esse programa vão ter um pouco mais de consciência, né? Então eu quero agradecer a participação, dar aí um minutinho final para as considerações de vocês. Primeiro eu deixo o Dr. Hélio Nishioka, que é especialista, fisioterapeuta, especialista em dor, para suas considerações finais. Muito obrigada. Eu que agradeço, é um prazer colaborar com a sua audiência. O recado que eu deixo é muito direto aos pacientes que estão diagnosticados com fibromialgia e também aos pacientes que têm algum tipo de dor persistente. Não desista da sua saúde.
Não desista da sua saúde, não desista no primeiro diagnóstico, não desista na primeira vez que te falarem que isso não tem conserto. Isso sempre tem um jeito de melhorar, isso sempre tem um jeito de... Então, a minha mensagem é de esperança. Então, assim, o que eu acho que um paciente, e vendo pacientes todos os dias com dor persistente, com dor crônica, eu deixo 2 recados para esses pacientes. Tenha 2 coisas. Tenha coragem de mudar, tenha coragem de tirar pessoas nocivas do seu caminho. Tenha coragem de tirar maus hábitos e colocar bons hábitos. Tenha coragem de se expor ao exercício de uma maneira tranquila, de uma maneira amorosa com o seu próprio corpo, para que você melhore e tenha esperança. Se você tiver coragem e esperança, você abre uma porta de possibilidades para que você possa melhorar a sua vida. Ninguém vai lutar por você a sua própria luta. Essa luta é sua e cada um de vocês tem que brigar pelo seu futuro, pelo seu bem-estar, pela sua capacidade cognitiva, física, funcional, de trabalho, de viver, de relacionar com as pessoas. Então, assim, traga para a sua vida coisas boas, tire da sua vida as coisas ruins, os maus empregos, as más relações, manda um pessoal pastar, traga para a sua vida coisas boas e que você vai abrir uma grande porta para que as coisas possam melhorar, entendeu? Então, assim, se preocupe com você, coloque você na sua agenda, que a gente coloca todo mundo na nossa agenda, a gente cuida de todo mundo e a gente não cuida da gente mesmo. Coloque você na sua agenda, dê prioridade para as suas vontades, dê prioridade para as suas queixas, dê prioridade para as coisas que você tem vontade de fazer e faça as coisas que minimamente dão um pouquinho de prazer. Eu odeio nadar, eu odeio água. O médico mandou eu nadar, eu vou nadar porque ele mandou. Não faça isso. Se você adora caminhar, vai caminhar, não precisa ser natação. Se você odeia caminhar, mas adora nadar, vai nadar. Mas faça alguma coisa, não existe superioridade entre uma atividade física e outra. Qualquer coisa que mexa o seu corpo vai te ajudar. Então, faça coisas que façam sentido para você, faça coisas que te deem minimamente algum prazer. Muito obrigado pela oportunidade, estou sempre à disposição de vocês. Obrigada. Bom, conselhos de sabedoria para todos, né? Bom, Verluze Barros, coordenadora da Associação Brasileira dos Fibromialgicos. Muito obrigada pela sua participação. Também deixa para a gente os endereços eletrônicos, né? Para quem se identificou, quer pesquisar mais, precisa do apoio que vocês oferecem? Bom, vocês podem nos encontrar no www.abrafibro.com ou então você chega no Google e digita Abrafibro, Associação dos Fibromialgicos. Nós temos vários canais de comunicação, temos Instagram, temos Face, né? E será um prazer muito grande receber vocês em nossa família, né? Vocês são importantes, vocês são muito especiais e nós estamos aqui por causa de vocês, tá? Desistir não pode ser uma opção na sua vida. Então, seja você o seu primeiro amor e por esse amor aprenda a falar não, em prol da sua qualidade de vida, em prol da sua saúde, porque você é uma pessoa que ainda tem muito projeto de Deus para realizar nessa vida, né? Então, a gente vai junto. Como diz a Sandra, nossa presidente, aqui ninguém larga a mão de ninguém, não. Então, vamos embora. Muito obrigado por essa oportunidade, obrigada pela acolhida, né? Por vocês estarem colocando em evidência a nossa luta. Eu agradeço muito. Foi muito bom estar com vocês aqui, foi muito bom te conhecer, doutor. Muito obrigada. Obrigado. Eu que agradeço. Bom, o nosso programa Lesp Cidadania fica por aqui. Para assistir a esse e outros programas, é só acessar o site o canal, né, da TV Alesp no YouTube. Tem toda a nossa programação lá. Tchau, tchau. Até o próximo programa.